Tarde Show de volta depois desse papo super gostoso. Antes de começar outro papo mais gostoso ainda, a gente vai falar de uma notícia vindo, presta atenção, notícia vindo diretamente da China. Isa, presta atenção. Uma velhinha de 95 anos foi encontrada imóvel, sem respirar em cima da cama. É claro, todo mundo achou que a vovó tinha morrido. Todo mundo preparou o velório, mas lá na China a tradição é velar o corpo falecido por alguns dias. E não é que no 6º dia de velório a chinesinha acordou, saiu andando, toda feliz. Todo mundo achou, né? Todo mundo teve um treco praticamente quando viram a velhinha cozinhando em casa, e ela disse que ela dormiu tanto que ela acordou com muita fome e ela decidiu levantar para fazer alguma coisa para comer. Como se nada tivesse acontecido, né? Quem empurrou a tampa do caixão, um pouquinho de tempo, fez uma força danada, ficou com mais fome ainda, levantou e foi cozinhar. Quando o pessoal chegou na cozinha, tava a velhinha. E põe a foto dela de novo, produção. Olha essa velhinha de 95 anos, imóvel, sem respirar. Ressuscitou, e foi cozinhar. Combina com a Páscoa. E foi cozinhar toda feliz. Olha só. Novidades, assim, que a gente traz do mundo inteiro, e da China vem cada coisa, vocês nem imaginam. Mas vamos falar de outro assunto agora. Você sabe o que é terapia holística? Isa, você sabe o que é? Eu sei, mas hoje eu vou ficar mais informada a respeito disso. Um pouco melhor? Vamos conhecer, porque é um tema que eu gosto muito. Para explicar sobre terapia holística, todas as vertentes da terapia, recebemos no estúdio do Tarde Show a consultora de terapia holística há 13 anos, Rosa Eliana. Tudo bem, Rosa? Tudo ótimo, esqueço do detalhe. Mas você sabe que tem uma explicação para essa senhorinha aí. Ela não estava dormindo, ela estava meditando. Só pode. É verdade. E é conhecido muitos fatos, né, dentro da Índia e da China, que eles trabalham com essa coisa de meditação, de ficarem dias, anos em meditação sem se alimentar, e alguns dentro da yoga ficam sem respirar durante anos. E deve ter sido isso, mas eu acho que ela não quis uma meditação muito distante, quis voltar logo, né? Ficou com fome. A fome bateu mais forte. E ela quis acordar. Os prazeres terrenos são mais gostosos, né? Olha, Rosa, é um prazer estar te recebendo aqui hoje no estúdio. A Rosa veio lá de São Paulo, diretamente aqui para o Tarde Show, né? Tem um currículo aí bastante experiente. Eu queria que você explicasse primeiro para quem está em casa o que é terapia holística. A terapia holística, ela consiste em trabalhar no holismo. Aí tu não fala o que é essa palavra de holismo. Então nós acreditamos como terapeutas que não existe só a matéria. Então tudo é uma questão de vibração. Então tudo acontece no corpo físico, mental, espiritual, vibracional. Então as terapias holísticas, elas trabalham não só visando o efeito na matéria ou os sintomas. Então ele vai trabalhar o que está por trás desse sintoma. Nós acreditamos que tudo é somatizado por uma questão de pensamentos repetitivos ou uma conduta em que você encontra dificuldades durante a vida e o corpo vai somatizando. Então a gente nunca acredita que mesmo até acidente, né, machucar um dedo, uma perna, nós temos como identificar o padrão do pensamento da pessoa e de que forma a gente pode ajudar. No físico, curando a doença, a ferida, né, estabelecendo. No mental, a superação, e até dentro do espiritual também, para quem acredita em espiritualidade. Senão a gente para no campo mental, emocional e físico. E trata do mesmo jeito. E trata do mesmo jeito. Colocando na prática, então, por exemplo, uma pessoa que sofra de gastrite. Ao invés de você apenas dar um remedinho, medicar ela, né, mudar alguns hábitos, você vai buscar dentro dela o que está causando qual é o padrão dela de entendimento com a vida, porque geralmente problemas do estômago são dificuldades de engolir a vida, né? A digestão também muito tem a ver com você segurar tudo. Mágoa, medo, repressão. E a gente tenta identificar qual é o padrão, porque muitas vezes é um padrão que ela adquiriu num trauma, muitas vezes é uma programação familiar, daí famílias que têm hipertensão, que têm gastrite, que têm ou morrem de acidentes semelhantes, né? Como diz o outro lá, é morte matada, né? E aí a gente consegue identificar qual é o padrão. Porque a gente tem uma genética física, biológica de pai e mãe, mas também tem uma genética, para quem acredita em outras vidas, também, né, de trazer já uma egrégora de repetição dentro disso. Entendi. Quais são as técnicas? É importante a gente saber, né, terapia holística, mas quais são as técnicas que a gente consegue aplicar para resolver problemas como a gastrite? Você encontra de tudo. Você pode ir na fitoterapia,
apesar de muitas pessoas dizem que não funciona, mas está mais do que comprovado, porque toda a origem da medicina vem da mata, vem dos xamãs, vem das curandeiras, das parteiras, que em alguns lugares do mundo, de primeiro mundo, são considerados muito mais do que o médico. Não desvalorizamos os médicos, pelo contrário. A gente acredita que quando a pessoa tem informação de um médico que tem os exames, fica muito mais fácil para a gente trabalhar. Mas existem lugares, como na China, que a tradição não é a medicina nossa. Lá é na rua, é totalmente diferente dos hospitais, né? Então, a gastrite pode ser trabalhada com a fitoterapia, com o floral, se é uma gastrite emocional. Os florais tem vários sistemas, tem de base, Saint-Germain, acalma a pessoa e muitas vezes ela pega o padrão do trauma. Aqui no Brasil, a gente tem os florais de Saint-Germain, que eles trabalham também com essências de flores brasileiras, né? Flores brasileiras. E também com vidas passadas, com pessoas que tiveram mortes muito ruins, com padrões que não estão só numa memória mas memórias acionadas de outro lugar, de uma outra possibilidade, né? Meditação, por incrível que pareça, trabalhou a mente, cura tudo. A gente está cansado de ver casos medonhos de doenças horrorosas e de um dia para outro a pessoa vai fazer um exame. Cadê a doença? A gente separou algumas imagens dessas terapias que você já está citando, inclusive, para a gente ir explicando cada uma delas. Pode soltar a primeira. Podemos colocar a primeira imagem da foto? Essa é o Douyin. Fala um pouquinho do Douyin pra gente. Olha, todo mundo às vezes fala do que é o Douyin, né? O Douyin, ele é uma massagem em que você usa os pontos da acupuntura, só que você não ativa com a agulha. Você vai ativar com os dedos. E a gente utiliza muito como automassagem, porque você mesmo pode pegar os seus pontos, trabalhando, não precisa de uma outra pessoa aplicar, seria mais considerada como automassagem. Como não é uma cultura aqui do nosso país, as pessoas procuram alguém que conhece para fazer. Mas o ideal é que você aprenda e você auto-aplique em qualquer situação, inclusive até em animais. Olha que em animais também. A gente falou dos florais, os florais em plantas também funcionam. E tem acupuntura também para plantas. Nossa, acupuntura para plantas, essa é bem nova. É, fantástico, porque tem o mesmo sistema que a gente... Qualquer dia a gente vai trazer a Rosa de novo para explicar para a gente a técnica, então, de auto-doing. Hoje a gente vai dar uma explicação geral das terapias holísticas. Vocês podem convidar e eu venho com o maior prazer. A próxima foto qual é? Vamos ver? Shiatsu. Shiatsu é muito engraçado. A gente escuta lá no espaço, a pessoa fala assim, nossa, eu fiz uma sessão de shiatsu, foi maravilhosa. Eu falo, não. Você fez uma sessão de massagem com algumas técnicas, algumas manobras de shiatsu. O shiatsu na China é extremamente dolorido. Nós temos no nosso corpo meridianos, assim como a Terra tem os seus meridianos, no nosso corpo também tem. Quando a gente tem algum canal, são canais de energias meridianos, interrompido, se você massageia aquele lugar, é muito dolorido. A pessoa sai estrupiada. O ocidental, ele não consegue. E se ele passa por uma sessão dessa de shiatsu puro, ele sai xingando. Ele vai falar, terapeuta me deixou toda dolorida e não sei o que. Não, mas esse dolorido é o que faz a diferença e o bem. Mas aqui no Brasil a gente usa uma massagem um pouco mais tranquila, com algumas manobras de shiatsu, como a gente fala, para o cabra acostumar. Porque Mas senão... foi bom você tocar nesse assunto, sabe por quê? Porque hoje em dia todo mundo, muitas pessoas se dizem terapeutas holísticos. Muitos. Porque eu faço massagem relaxante, porque eu faço Douyin, porque existe muito isso. Eu já tive a oportunidade de fazer algumas dessas técnicas, né? Só que é difícil a gente saber qual é o profissional real da terapia holística, né? Como que a gente fica sabendo? Olha, primeiro você reza bastante. Tá vendo? Não é bem assim. Existe sempre uma identificação. Como a gente acredita que no universo nada é por um acaso, né? Então, se você quer alguma coisa séria, vá buscar, geralmente, quem tem um currículo. Apesar de que eu conheço também muitos terapeutas que têm um currículo pequeno, mas tem uma habilidade de sentir. No espaço, a gente recebe muito fisioterapeuta. Eles têm a técnica, mas falta a sensibilidade intuitiva. Então, a gente sempre acredita que a ciência tem que estar ligada à intuição. Porque muitas vezes a pessoa naquele momento, ela não pode receber uma massagem que vai mexer numa couraça dela. Daqui a pouco, ela precisa de um pouquinho mais de tempo, porque a gente mexe no corpo, também mexe no mental. Exatamente. E às vezes você vai mexer, a pessoa despenca em choros, e isso, e aquilo, aquilo outro.
Se você sabe segurar, ótimo. Mas se você não sabe segurar, tem que começar a vazar, às vezes, aos pouquinhos, em doses homeopáticas, né? Como eu disse, no Oriente tudo é diferente. Lá vai no tranco e resolve num dia, no outro, acabou. Mas aqui tem que ser devagarinho. Você comentou de choro. Algumas vezes eu fiz algumas massagens, não fiz teatro, não fiz nada massagens, em que um ponto aqui era estimulado e não tinha uma pessoa que não chorasse. Que ponto é esse? Você tem uma memória espiritual muito grande aqui, que a gente chama, alguns chamam de plexo solar, né? Está muito próximo do teu coronário e também do teu umbilical. Nós temos um capitalizador aqui de emoções, né? Que muita gente pensa que a gente pega a emoção pela cabeça, mas não, é nessa região que pode ser chamada de plexo solar. E onde você tem também alguns órgãos internos que vão trabalhar com ancestrais e tudo mais. Então, quando se aciona, você está mexendo nessas memórias, está mexendo em medos contidos, em repressões. E muitas vezes você não lembra o porquê, mas o corpo lembra tudo. As células lembram tudo. Elas identificam o medo como? Reconhecendo de alguma forma uma situação. A fome, reconhecendo a necessidade do órgão e até não só do estômago, né? Mas também a necessidade da pele, das células, né? Que eu falo, não dá para tirar. Não existe só estômago, não existe só coração. Um está danificado, é colapso geral. Eu fiz um tratamento com acupunturista, uma ocasião da minha vida, e na primeira sessão ele me colocou, me encheu de agulhas e colocou uma música ambiente e tal, e falou, olha, eu vou deixar você aqui por alguns minutos. Eu desabei de chorar, aconteceu comigo. E eu comecei a chorar e eu ficava preocupada porque falava assim, gente, ele vai entrar aqui e eu tô nesse pranto sem saber o motivo. Por que ele tá me fazendo chorar desse jeito? Eu chego até a ficar emocionada quando eu me lembro, porque eu fiquei chorando. E depois, como é que você se sentiu? Não, eu fiquei aliviada. Mas alivia. O pranto lava, né, a alma. Tem medo de chorar, a gente chora. Tem que chorar. Eu não ficaria com vergonha dele, não. Eu fiquei, não vergonha, mas eu fiquei, assim, preocupada, né? Porque eu não esperava, na verdade, que ele fosse mexer dessa forma comigo. Eu não esperava, né? E sou jornalista é meio, né, duvidoso das coisas e tal. Dura. Então, assim, ele mexeu muito comigo. E é interessante essa forma de trabalhar a terapia holística, viu? Então, inclusive tem ginásticas, né? Que você fazendo um exercício, daqui a pouco você libera um grito. Isso estava preso na minha garganta. São ginásticas bioginásticas que chamam. E você imagina, porque quando aperta, você ainda tem um contato, mas você fazendo exercício, liberar um grito, um choro. Aonde estava isso? Onde estava preso? E aí, sempre que tem esse rompante, vem uma memória, às vezes, de criança, uma briga que o teu pai falou, não mexe aí. E às vezes uma coisa boba, mas você sentiu. Que ninguém é igual a ninguém, guardado, né? Ninguém é igual. Verdade. Vamos para mais uma? Vamos lá. Pode colocar, diretora. O yoga. A yoga é tudo de bom, gente. A gente tem muitas espécies de yoga, né? Tem a Hatha, tem a Swastika, tem a Power e a Kundalini, que é a que eu acho a início de todas elas, né? Vai trabalhar em cima mesmo da energia Kundalini. A energia da sexualidade. Da sexualidade e da criatividade, não do instinto sexual. Da força criadora e do impulso masculino e feminino. Todo mundo tem, ela fica adormecida na base do cóccix. E a yoga consegue trazer essa transcendência, passando por todos os chakras, para se chegar a um estado que muitos chamam de nirvânico, né? Que é quando você supera e ativa toda essa energia que você tem no corpo. Qualquer tipo é boa. Comece cedo. Não precisa, porque o pessoal fala, a yoga é coisa para velho, tem que ficar fazendo não é isso. E é cada difícil, movimento, dependendo da aula, sai dolorido, não é? Sai, mas Trabalha você sai os também, órgãos. aprende a concentrar, trabalhar com medo. Muitas pessoas, hoje tem muitos registros de neurologistas que estão fazendo os estudos, né? Porque yoga não é só exercícios, né? Tem as posturas de mãos, os pranas, e tem também os mantras. Cada som, ele vibra numa parte do corpo e vai liberando, ou aumentando, ou potencializando coisas adormecidas em você. Então, isso, gente, tem mais de 7.000 anos. Então, é uma coisa que é mais do que comprovada. Não tem a ver com acredita ou não acredita. Funciona. Agora, os médicos estão comprovando isso na ciência. Se vocês buscarem na internet, tem comprovações de neurologistas extremamente bem conceituados aqui no Brasil e fora do Brasil, que vão comprovar que isso funciona mesmo. E não tem nada a ver com religião. Bacana. Mais uma pra gente Mais uma, vamos lá. Aprender. A aula tá boa hoje, né?
Acupuntura. Bom, a acupuntura, a gente já falou que é tudo de bom, né? A acupuntura trabalha em cima dos mesmos pontos do Duin, em cima de meridianos, seria no cruzamento dos meridianos, existem os pontos. Se dividem em muitas técnicas, tem a coreana, tem a japonesa, tem a chinesa, tem a francesa, né? E várias partes do nosso corpo nós temos microsistemas. A auriculoacupuntura, que pegaria um microsistema pela orelha. A palmas das mãos, que eu acho magnífico, porque você pode se automedicar em qualquer lugar, não precisa de ninguém. A planta dos pés, que pode ser trabalhada a reflexologia também, crânio, essa parte da mão, essa pequena parte da mão, também é um microsistema, tá? Hoje em dia tem a acupuntura laser, tem a acupuntura que usam esferas, que não necessariamente tem que entrar com agulha para quem tem medo, né? Então, você não deixe de fazer acupuntura por causa da agulha. Vá fazer, que existe uma técnica que não tem dor, não tem verdade, agulha. vale a pena. Vale a pena mesmo. E é muito rápido, é instantâneo a coisa. Tem coisa que é na hora, você sente melhor. Tem gente que até para de fumar por conta da ansiedade, controla diminui o estresse. E fora a estética. Agulhas de ouro. Você faz a primeira sessão, metade da cara. Um exemplo. Você vai olhar no espelho. É uma sessão. Instantâneo. Rugas, sinais, papa. Chama agulhas de ouro. A gente usa a técnica de agulha de ouro, porque a gente é muito chique. É que, que o metal também ele tem uma influência. Pode ser feito sem agulha de ouro. Mas tudo que é o metal, por exemplo, o olho é um expansor. Né? Então ele trabalha de forma mais rápida, mas não necessariamente tem que ser com agulha de ouro. Abdômen. Em torno de 4 centímetros numa única sessão. Então, antes de recorrer à cirurgia, busca um modo holístico. Porque aí você percebe que é mais tranquilo, é bem mais tranquilo. Tenta, eu acho que tudo é válido. Com certeza. Além de ser muito chique. Tem mais uma terapia pra gente ver? Tem mais uma foto? O Tai Chi Chuan. Você vê que a maior parte tudo vem da China, tudo né? Vem da China. Na China, nada é separado. A medicina trabalha com Feng Shui, você tem que harmonizar a casa, a acupuntura, a fitoterapia e os exercícios, né? Que isso é impressionante. O pessoal fala, você fica lá fazendo... Não. Todo exercício vai atuar em cima de um órgão, de uma respiração, de uma força, geralmente é feito na parte da manhã, com a energia do sol, geralmente às 5 horas da manhã, que é o melhor horário, que tem uma irradiação mais pura, porque na China se usa muito a astrologia e, por incrível que pareça, a quirologia, que seria a leitura das mãos. E todo mundo acha que leitura de mão é coisa de cigano. Também é. Também é. Mas muitos quirólogos e os chineses aqui no Brasil procuram muito a leitura da mão como diagnóstico. Na Alemanha e na França tem hospitais que só fazem diagnóstico com a leitura das mãos. Olha que curioso. Que não tem nada a ver com misticismo e com adivinhação. São predisposições. Assim como a gente reconhece o lugar do nariz, dos olhos, da boca, na linha das mãos é a mesma coisa. Então, tudo isso engloba a medicina chinesa, né? Então, não é só uma coisa passiva. Alguém cuida de você, você cuida de você mesmo e automaticamente você cuida do outro, né? E por que não cuidar de dentro para fora também, né? Eu acho que é de tudo. Às vezes a pessoa, uma mulher, ela está se sentindo muito feia. Ela vai ao cabeleireiro, ela faz uma maquiagem diferente, ela desperta um ânimo interior. E da mesma forma, de dentro para fora, de fora para dentro. Dá o primeiro passo, não importa por onde você vai começar. Comece de algum lado. Exatamente. Agora, deixa eu tirar uma dúvida. Por exemplo, você já explicou até diversas terapias holísticas. A pessoa que está em casa se interessou. É assim, como é feito o trabalho seu como terapeuta? Você recebe a pessoa, faz uma entrevista, uma anamnese, vai indicar qual é a técnica? Como que é feito esse trabalho? Tem pessoas que já conhecem muito, então elas vêm para determinada coisa. Muitas vezes ela acertou e muitas vezes também a gente indica um outro tratamento complementar ou algo que naquele momento pode ser mais rápido, mais eficaz. Tá. Mas tudo com acompanhamento médico, né? Então a pessoa chega, nós fazemos uma anamnese, nós temos um treinamento para identificar a pessoa em questões de segundo. Porque a filosofia chinesa, a medicina chinesa também faz a leitura do rosto, que chama fisionomia. Então onde está a testa, pinta, sinais, orelha, entrada de cabelo, você já identifica padrões.
Ela não precisa mostrar a palma da mão. Só o formato da mão já está me contando padrões sobre ela. Ela faz a ficha, a grafologia, a gente já está vendo os padrões. Aí entra a numerologia, a data de nascimento. Tudo isso em segundos. Você já tem grandes características do que você vai estar enfrentando. Ah, que interessante. E a gente já legal. indica ali o que é possível. Agora, tem pessoas que vêm, já acerta que é aquilo. E muitas vezes não aceitam. A gente não se intromete. A gente vai até onde a pessoa permite. Porque a gente tem que respeitar, acima de qualquer coisa, o livre-arbítrio. Com certeza. Próxima Vamos falar de foto? mais uma? Isso, Vamos lá. vamos lá. Os florais. Ai, essa é uma das minhas grandes paixões. Tudo que é erva e flores tem assim... Ai, sou eu. Os florais de Bach é interessante porque às vezes as pessoas pensam que é fitoterápico. Não, ele é vibracional. Eles são feitos com a essência, com a alma da flor. Da flor. Com um processo geralmente natural, a solarização. O de Bach são flores francesas. Não, inglesas. Inglesas? Inglesas. O Dr. Bach tem uma filosofia muito interessante. Então, ele acredita que nunca, nada você faz só para você. Você causa alguma coisa e essa onda percorre o mundo e o universo. Pensei aqui alguma coisa, meu pensamento pode coparticipar do bem ou do mal, do outro lado do mundo e, quem sabe, até em outras esferas. E ele sempre trabalha despertando a qualidade. Se você tem medo, ele vai despertar a coragem. Se você tem decisão, a clareza. Então, ele trabalha despertando a qualidade. Não a minha, de quem tomar. É impressionante. E não tem contraindicação nenhuma. São remédios extremamente baratos e trabalham no emocional da pessoa. Olha que bacana. É magnífico. E você pode espargir no ambiente, numa escola em que as crianças são muito, né, assim, agitadas, você pode espargir. Você pode trabalhar um floral no lugar em que você está trabalhando, para você ter criatividade, para você acelerar. E em momentos da vida que você sentir necessário para tudo. Esses industrializados funcionam? Que a gente chega e compra? Nós temos que já vem pronto, né? Sim, eu aconselho assim, dê o primeiro passo. Tá. Vá numa farmácia, óbvio, busque uma coisa que tem uma procedência legal e tudo mais. Mas o que você manda manipular, ele é muito específico. O que é muito bom, porque atinge exatamente o que você precisa. Tá? Aqui no Brasil, a gente tem Saint Germain, de Minas, da Amazônia, Joel Aleixo, que trabalha com floral e os cristais juntos, que é muito potencializado. Tem da Califórnia, tem muitas, e todos funcionam. E a gente vai para a última Para a agora. última, é isso mesmo. O reiki. O reiki. O reiki é o que as pessoas mais têm dificuldade de acreditar. De entender o que de é, não é? O reiki, ele tem uma descendência milenar no Tibete e alguém muito especial, Mikao Usui, teve que buscar conhecer a língua antiga e tudo mais para trazer uma coisa muito antiga para o século passado. O reiki seria imposição de mãos. Nós temos chakras muito importantes nas mãos e muitos microchakras pela mão. E você canaliza não a sua força, mas a força do universo através das mãos. A gente pode ser chamado de toque quântico, pode ser chamado de jorei, de passe, de bênção. A única coisa que modifica é a iniciação. E o reiki, você aprende alguns símbolos que você aciona determinadas forças e você direciona para a cura. E existem as cirurgias, né, que são potencializadores. Em vez de você fazer uma sessão, você faz 20 sessões numa única aplicação. E o reiki você pode trabalhar com uma situação do passado, com uma situação do futuro e com uma situação atual. Você não tem necessariamente, ele não é preso ao tempo e ao espaço. Você vai fazer uma entrevista, você pode aplicar o reiki para que naquele momento a sua memória ativa, né? Que você esteja tranquilo, que você seja bem sucedido, se for bom para você, porque se você não for, é melhor que não seja, né? Então tem uma compreensão em cima disso, mas é muito eficaz, muito rápido, linda a filosofia. O primeiro mandamento do reiki é: só por hoje eu não vou me enraivecer com nada. Que só por hoje. Que delícia. Olha, a Rosa Eliana quer sortear um presente para você que está assistindo o Tarde Show, não é? É uma roda de oráculos, né? É terapêutico, não é adivinhatório. Tá. E a roda de oráculos, ela entra com a numerologia da data de nascimento. Eu passo pela leitura científica das mãos, a leitura chinesa, a quirologia. Aí eu entro com o tarô, baralho cigano, um aconselhamento do I Ching e já prescrevo os florais. Tá? Olha, que presentão! E quem quiser mais informação, posso falar do site? Claro. É www.rosaholistica.com.br.
HOLY, E o endereço do espaço? Estou na Zona Norte de São Paulo, muito próximo à Estação Jardim São Paulo do metrô. É Rua Machado Pedrosa, número 297. E o telefone é 22817050. E para ganhar, como é que faz, Isa? Para ganhar, você manda pra gente o nome e o telefone, tardeshow@tvmoginews.com.br. Manda já. Eu quero agradecer o seu conhecimento. Eu que agradeço. Hoje a gente te convidou aqui para falar. Para um geral, mas vai ter que voltar para explicar pra gente. Né? Porque eu gostei bastante. Trago a bola de cristal. Que você entende do assunto. E além de ser muito simpática e linda. Muito obrigada. Manda um abraço. Eu mesmo. Manda um abraço pro Celso. Ontem a gente teve a oportunidade de conversar, ele gostou muito do programa, viu? Falou para te dar os parabéns também, para todos nós da equipe do Tarde Show. O Celso é o nosso divulgador, que é parceria mesmo. Precisa vir aqui também no Tarde Show, viu, Celso? Exatamente, tá Obrigada convidado. pela presença, viu? O Celso também é cantor, viu? Vai ter que vir cantar um dia desses aqui. Obrigada, Eu é que agradeço, uma boa tarde. Obrigada. A gente faz uma pausa bem rapidinho, a gente já volta com muito mais para você. Esquerda? Esquerda ou direita? Esquerda é a esquerda, perdão, esquerda é a esquerda. Esquerda é aqui. Muita coisa. Aí, tá bom, eu vou corrigir aqui. Ô, Luca, passa pro... Com apenas 10 parcelas de R$ 37,50, você assina o melhor conteúdo editorial com Cotia e região. Viu só? Todas as assinaturas dão direito ao cartão, dinheiro, descontos e vantagens, que só com os descontos obtidos com o uso do cartão já paga a sua assinatura. Quer mais? Agora você conta com assistência médica da Unisaúde. Para mais informações, ligue 473580. Ela é a Isa que vai me chamar hoje? Ah, tá. Você não vai ficar cobrando. Como é que você vai passar desse só para mim poder fechar o enquadramento? Vou ficar assim. Oi? Mas tem a noção da... 1 minuto. É que tá bom aí, tá bom. Você vai... O fio ali vai puxar... Não. Tá bom, tá bom. Então, ó, a gente vai... Peraí, deixa eu chegar ali. Boletim, vai ter isso, vai entrar a foto da penitenciária, entra ou caiu? Tá aqui no roteiro. Tá, confirma com ele. Volta no 5º bloco com as opções para Páscoa, as opções aqui no estúdio e depois ela. Vai dar tempo? Vai. 20 segundos. Arruma ali as coisas da gente. Mas esse aqui... É no 5º bloco. Ah, tá. 10. Agora estamos de volta com o Tarde Show para saber o que está acontecendo na região do Alto Tietê, Mogi das Cruzes e região. A gente vai falar com o Departamento de Jornalismo da TV Mogi News com a Tatiane Santos. Tatiane, tudo bem com você? Boa tarde. Olá, Jéssica, boa tarde. Boa tarde para quem está em casa. Jéssica, você vai viajar neste feriadão de Páscoa? Olha, eu vou viajar. Eu tô com muito medo dessa viagem, porque hoje, na estrada, vindo para Mogi das Cruzes, já estava um verdadeiro caos. A coisa vai ficar feia, Tati?
Vai, o tráfego deve ser intenso. 300 mil veículos devem passar neste feriadão da Páscoa nas 3 principais rodovias que cortam Mogi das Cruzes, o Ayrton Senna, Mogi Dutra e Mogi Bertioga. E a Operação Semana Santa da Polícia Rodoviária começa amanhã. Feriadão chegando é sinônimo de estradas cheias. O pessoal fica muito imprudente, na verdade, né? É muito perigoso também. Na verdade, lá em casa nós não gostamos muito de viajar no feriado, quando há oportunidade. Mas é por causa dos riscos de acidente. Por isso que eu nem vou viajar, eu deixo para ir numa hora que está mais folgada as estradas. Durante os feriados prolongados, as rodovias de todo o estado de São Paulo registram um aumento médio de 30% no movimento. De acordo com a Polícia Rodoviária, aqui no Alto Tietê, a expectativa é de que cerca de 300 mil veículos acessem as 3 rodovias da região. E para melhorar a fluidez no trânsito e também aumentar a segurança dos usuários, a Polícia Rodoviária começa mais uma operação especial nas estradas. Somente no Alto Tietê, 143 policiais e 23 viaturas vão trabalhar nos 4 dias do feriado conhecido como Semana Santa. É um feriado religioso, então tem um número menor de pessoas nas rodovias, né? As pessoas ficam mais em casa. Então, quando tem um número maior de policiais, né, o motorista ele fica mais precavido, né? Ele fica com medo de ser autuado, uma coisa assim. Então a gente consegue reduzir bem o número de acidentes, o número de mortes. O principal é reduzir o número de mortes. Esperamos que não tenha nenhuma morte nesse feriado e nenhum acidente grave. Para ajudar na fiscalização, os policiais contam também com a ajuda de alguns equipamentos, como radares fixos, móveis e os bafômetros. 23 viaturas, estamos aí com 8 etilômetros passivos, né? E 4 etilômetros normais, que a pessoa tem que assoprar, né? E também os radares móveis, estamos com 4 radares móveis em toda a região do Alto Tietê. E a partir de hoje, 6 mil policiais militares irão reforçar as operações do programa Direção Segura em 240 pontos em todo o estado de São Paulo. Os policiais contarão com o apoio de 1.132 bafômetros e 4 helicópteros. Segundo o governador Geraldo Alckmin, o reforço não será feito apenas durante o feriado de Páscoa, mas será permanente. Beber e dirigir é um risco enorme, não apenas para quem está no carro, mas para toda a população. E se muita gente vai sair da cidade pelas estradas, outros escolheram viajar de ônibus. O repórter Sérgio Colassino mostra como está o movimento no terminal de ônibus Geraldo Scavone, no Mogilar. A expectativa é que cerca de 4 mil pessoas deixem a cidade pelo terminal rodoviário nesse feriado. O Celso de Camargo é o supervisor aqui do terminal de Mogi das Cruzes. Celso, o litoral é o destino mais procurado ou por ser um feriado religioso, tem a opção do pessoal muda um pouquinho? Então, como todo feriado prolongado, o litoral tem muita procura, né? Mas por ser um feriado religioso, a Aparecida do Norte também tem bastante procura e o estado do Rio de Janeiro. E quais são as dicas para não ter surpresas na hora da viagem? Sempre pede que possível que compre as passagens com antecedência, também o embarque que venha com uma certa antecedência, a bagagem sempre identificada, crianças com documento, não tem problema, né? Ok, muito obrigado pelas informações. Quem quiser outras informações pode ligar para o telefone 4790-1962. Sérgio Colassino para a TV Mogi News. E o Boletim News fica por aqui. Mais tarde, às 5 horas, a gente traz mais notícias para você. Agora você continua com o Tarde Show na companhia da Jéssica e da Isabela. É com vocês aí no estúdio. Tatiane, muito obrigada, viu? E olha, se você for viajar também, boa viagem. Tanto você, Tatiane, quanto você que está nos assistindo. Mas